O crédito de habitação é algo que praticamente todos os portugueses fazem na sua vida, mas nunca ninguém nos ensinou nada sobre isso. Até agora, neste momento, se pedires um crédito de 200 mil euros, acabas a pagar quase o dobro. Mas como é que isso é possível? No final deste vídeo vais ser quase um perito em créditos de habitação. Arrisco-me a dizer que é o vídeo mais completo sobre empréstimos para casas em Portugal neste momento. E já mais de 10 mil portugueses confiam em nós para os ajudarmos a compreender os momentos financeiros que enfrentam. Não vai ser neste vídeo que os vamos falhar. Nós somos a Desconheço e a nossa missão é ajudar os portugueses nos momentos financeiros das suas vidas. O que devia ter sido ensinado nas escolas vai ser ensinado de forma simples e direta ao assunto aqui por nós. Subscreve para te ajudarmos em futuros vídeos. Imagina que és o João, um jovem de 28 anos que sonha ter a sua própria casa. Mas há um problema, não tens dinheiro suficiente para a comprar. E é aqui que entra o crédito de habitação. Como não tens dinheiro suficiente, o banco diz-te: não te preocupes, João, eu empresto o dinheiro para comprares a casa dos teus sonhos. Mas, como não existem almoços grátis, há algumas regras. Primeiro, o banco não te vai dar todo o dinheiro. Imagina que a tua casa custa 100 mil euros. O banco diz: posso emprestar até 90 mil euros, mas tu tens de arranjar os outros 10 mil. Desde a crise de 2008, o banco só consegue emprestar até ao máximo 90% do dinheiro, tirando algumas exceções que vamos ver mais à frente. Depois, não tens de devolver o dinheiro todo de uma vez. O banco diz: olha, João, podes pagar um bocadinho todos os meses durante muito tempo, até 40 anos se quiseres. É como se estivesse a pagar uma renda, mas no final a casa é tua. Este empréstimo é mais barato que os outros tipos de empréstimos, ou de créditos. Isto porquê? Porque a casa que estás a comprar serve como uma garantia. É como se dissesse ao banco: se eu não conseguir pagar, não há problema, ficas com a casa e a dívida fica paga. E isto faz com que o banco se sinta muito mais seguro e que cobre muito menos juros. E assim, com a ajuda do crédito de habitação, consegues comprar a casa dos teus sonhos, pagando um bocadinho todos os meses durante muitos anos. No final, tens uma casa só tua. E o crédito de habitação tem ao todo 4 finalidades, que são: primeiro, a aquisição de habitação própria ou secundária; depois, um crédito para construção; terceiro, uma troca de casa. Isto aplica-se àqueles que querem trocar de casa, mas ainda têm o crédito de habitação da casa anterior ativo; e a transferência de crédito, que serve para trocar de banco para ficar com melhores condições. E as durações máximas que podes pedir o crédito variam consoante a tua idade. A duração máxima é de 40 anos, se tiveres menos de 30 anos de idade, podes ter até 40 anos para pagar o teu crédito. Se tiveres entre 30 e os 35 anos, só podes pagar em 37 anos, e se tiveres mais de 35 anos de idade, o teu crédito de habitação não pode ultrapassar os 35 anos. Assumindo que já fizeste todas as simulações possíveis e imagináveis e que já escolheste o banco, tens de passar por 5 fases. Primeiro, vem o envio da documentação. Para o banco começar a processar o teu pedido, tens de enviar certos documentos para eles avaliarem a tua situação profissional, a situação financeira do teu agregado familiar, a tua taxa de esforço, que já vamos ver mais à frente o que é que isto é, e o teu historial de crédito. Os documentos geralmente são o documento de identificação, a última declaração do IRS, declaração de rendimentos, declaração de vínculo contratual, que é emitido pela entidade patronal, recibos verdes dos últimos 6 meses, se for aplicável à tua situação, recibos de vencimento dos últimos 3 meses, a nota de liquidação de IRS do ano anterior, extratos bancários dos últimos 3 meses, a declaração de início de atividades, se for aplicável ao teu caso, o mapa de responsabilidades do Banco de Portugal, comprovativo de IBAN, comprovativo de morada e o último extrato de cada um dos teus cartões de crédito. Depois do envio de todos estes documentos, vem a segunda fase, que é a pré-aprovação do crédito para comprar a casa. Esta fase serve para o banco determinar se és elegível para teres o crédito ou não, mas lá por passares a esta fase não significa que vais ter o crédito no final. Logo a seguir, é feita a avaliação do imóvel. Esta fase serve para o banco fazer a avaliação do imóvel que queres comprar ou construir. Isto serve para o banco determinar qual é o montante máximo que podes pedir para o crédito. Por exemplo, não podes pedir 500 mil euros para comprar uma casa de 200 mil euros. Quem faz a avaliação dos imóveis é um perito avaliador de imóveis contratado pelo banco. E os documentos que precisas de entregar, se for aplicável ao teu caso, para esta fase são: caderneta predial, o código da certidão permanente da empresa, certidão de teor do imóvel e plantas do imóvel. Após fazeres a avaliação, vem a penúltima fase, que é a aprovação do crédito. Aqui sim, já tens a confirmação de que foste aceito e vais ter acesso ao crédito. Se foste aprovado, recebes a FIN, que é a Ficha de Informação Normalizada Europeia. Se não sabes o que é, também temos um bónus na descrição sobre o que é e como a ler. Esta aprovação é vinculativa e permite avançar para a escritura. Até este ponto do processo pode demorar mais ou menos 1 a 2 meses. A quinta e última fase é a realização da escritura de compra e venda do imóvel. Aqui reúne-se o comprador e o vendedor do imóvel e dá-se a transferência da casa.
Como nas outras fases, também são precisos alguns documentos, como por exemplo, a licença de construção, a licença de utilização, um projeto de construção aprovado, extratos bancários da empresa dos últimos 3 meses, escritura de hipoteca, direito de preferência, contrato de arrendamento de imóveis arrendados, o orçamento das obras com a descrição dos trabalhos a realizar, a declaração do IVA da empresa dos últimos 2 trimestres, o balancete da empresa e o certificado energético. Estes documentos dependem, claro, da tua situação, se és particular, ou empresa, se vais comprar, se vais construir, etc. Esta fase tem também alguns custos, como o imposto de selo sobre a transação, que equivale a 0,8%, o imposto de selo sobre o crédito, que equivale a 0,6%, a escritura pode ser feita no cartório notarial, no conservatório do registro predial ou num balcão casa pronta, que é o mais barato e equivale em média a 720 euros. E por último, o IMT, que é o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. Este valor difere consoante a finalidade da compra, localização do imóvel e o custo do mesmo. Só no momento da escritura já existem vários custos que tens, como o imposto de selo, o IMT e o custo da escritura. Mas isto são apenas os da escritura. Agora temos de ver os custos em relação ao crédito em si. E os custos estão inseridos nas seguintes categorias. Primeiro são os juros, ou seja, o spread, que é a margem cobrada pelos bancos e varia em função do teu perfil, das características do financiamento e das garantias do empréstimo. Depois, ao spread é somada a taxa Euribor e o resultado é a famosa TAN, que é a taxa anual nominal. A média do spread anda por volta dos 2%, mas em certos casos já consegues ter um spread abaixo de 1%, especialmente se o valor pedido for bastante inferior ao custo do imóvel. Depois, os seguros que são necessários ter, como o seguro de vida e o de multirrisco, e o terceiro, a TAN. O banco também adiciona comissões e estas podem ser imensas. A TAEG, que significa a taxa anual de encargos efetiva global, é a soma da TAN e todas as comissões, e por isso é o melhor método para comparar vários créditos. Portanto, se quiseres comparar créditos e ver qual é que vai ser mais caro, compara a TAEG entre eles. E se quiseres ver mesmo quanto é que vai custar o crédito, ou seja, quanto é que acabas a pagar no final, vês a MTIC, que é o montante total imputado ao consumidor. Na simulação no final do vídeo vais exatamente ver um exemplo de quanto é que acabas a gastar num crédito de habitação. A taxa de esforço é muito importante para conseguires ter o crédito aprovado. Basicamente, a taxa de esforço mostra a percentagem dos teus rendimentos líquidos que vão ser pagos em prestações do crédito, ou seja, os encargos com o crédito. E se tiveres mais que um crédito, essas prestações também são contabilizadas. É recomendado que tenhas uma taxa de esforço abaixo dos 30%. O que isto significa é que, quando o teu salário mensal líquido chegar à tua conta, as prestações do crédito equivalem a menos de 30% desse dinheiro. Em termos concretos, se tiveres um salário de 1000 euros líquidos, só podes pagar 300 euros em créditos por mês, para teres uma taxa de esforço abaixo dos 30%. A taxa de esforço é a principal razão para não te aceitarem o crédito de habitação. Podes escolher 3 taxas de juros diferentes, que são a taxa de juros fixa, variável e mista. Imagina que estás a fazer um crédito à habitação. Com uma taxa fixa é como se estivesses a combinar com o banco: vou pagar sempre o mesmo, nem mais nem menos. Esta taxa não muda, aconteça o que acontecer. Isto é ótimo se gostas de saber exatamente quanto é que vais pagar todos os meses sem surpresas. É como ter um aluguer com preço fixo durante anos. Normalmente, no início a taxa fixa é muito mais cara que a variável, mas pensa assim: se escolheres uma taxa fixa por 40 anos, que é o tempo normal de um crédito de habitação, muita coisa pode mudar. O que parece mais caro agora pode tornar-se uma pechincha no futuro. E é exatamente o que está a acontecer neste momento com as taxas altas. Quem escolheu uma taxa fixa há uns anos atrás está a poupar muito dinheiro. A taxa variável é como se fosse uma montanha russa para o teu crédito de habitação. Funciona assim: a tua prestação mensal vai subindo e descendo ao longo do tempo, seguindo uma coisa chamada a taxa Euribor. Imagina que a taxa Euribor é como o tempo. Às vezes está sol, taxas baixas, outras vezes chove, que são as taxas altas. Quando está sol, pagas menos, quando chove, pagas mais. E é por isso que, neste momento, com as taxas Euribor muito altas, é a melhor altura para escolher uma taxa variável, porque só pode ser a partir daqui. Mas, o que é a taxa Euribor? Não precisas de saber todos os detalhes chatos, mas basicamente é uma taxa de juros média dos depósitos interbancários da zona euro do mês anterior. O importante é perceber que a tua taxa de juros dança conforme a música que a taxa Euribor toca.
E há 3 tipos de taxa Euribor, que é a 3, a 6 e a 12 meses. Isto significa que a tua taxa de juros pode mudar a cada 3, 6 ou 12 meses, dependendo daquela que escolheres. Olha só para o que está a acontecer agora. A taxa Euribor subiu de 0,5% para quase 4% em pouco mais de um ano. Tem descido ligeiramente agora no final, mas nada de especial. E quais são as consequências disto? São bastante grandes. Imagina que pagavas 300 euros por mês do teu crédito de habitação. Com esta subida, de repente podes estar a pagar quase 700 euros e é um aumento que pode dar cabo do teu orçamento. A terceira taxa é a taxa mista, que é exatamente o que estás a pensar. É a combinação da taxa de juros fixa e a variável. X anos está em fixa e os restantes em variável. O Governo implementou 4 medidas novas entre aspas, que ajudam os jovens entre os 18 aos 35 anos a comprar a primeira casa. A primeira é a isenção do IMT, que é aquele imposto que vimos que tens de pagar no momento da escritura. Uma casa até aos 316.272 euros não paga qualquer tipo de imposto de IMT. Dos 316.272 euros até aos 633.453 euros só pagas uma pequena parte. A segunda medida isenta-te de pagar o imposto de selo. Para uma casa até aos 316.272 euros não pagas nada. Se a casa for mais cara, só pagas o imposto sobre o valor que ultrapassar esse limite. Com estas duas medidas, estes são os valores que não pagas em impostos. Para uma casa de 200.000 euros poupas 5.578 euros por não pagares estes dois impostos, o IMT e o imposto de selo. Se a casa for 250.000, já poupas 9.478 euros. Se subires para uma casa de 350.000 ou mais cara, já tens de pagar algum IMT e imposto de selo, mas poupas na mesma sempre 14.686 euros. A terceira medida é a isenção de emolumentos, mas apenas se a casa tiver um valor patrimonial tributário de até 316.772 euros, se for comprada entre vivos, ou seja, se não for uma herança, e se for a tua primeira casa. A quarta e última medida é que o Estado dá uma garantia pública na compra da primeira habitação. O Governo criou uma garantia pública para facilitar a compra da primeira casa para jovens. Isto significa que o Estado vai garantir até 15% do valor da casa que queres comprar. Isto vai ajudar-te a conseguir um empréstimo de 100% do valor da casa, sem precisares de entrada inicial. Para saberes exatamente como estas 4 medidas funcionam e mais outras 10 medidas que o Governo implementou para ajudar os jovens, vê este nosso vídeo sobre todos os novos apoios do Estado para os jovens até aos 35 anos. Para escolheres o melhor crédito de habitação no mercado, tens principalmente de comparar vários créditos nestes pontos. Primeiro, a TAEG ou a MTIC, depois se vais optar por uma taxa fixa ou variável, depois os produtos obrigatórios associados ao crédito, também o prazo da taxa Euribor que vais escolher, os seguros associados e as despesas associadas cobradas pelo banco. E não te esqueças de partilhar este vídeo com amigos teus que estejam na mesma situação e precisem desta informação. Não pagar as prestações do crédito pode trazer consequências muito graves, como por exemplo, o fiador ter de pagar a dívida ou nunca mais poderes ter outro crédito. Um fiador, em termos simples, é uma pessoa que se compromete a pagar a tua dívida caso tu não a consigas pagar. Não é obrigatório ter um fiador, depende do risco para o banco. Quanto mais risco para o banco, maior a probabilidade de ser necessário um fiador. Mas na descrição temos um bónus simples e grátis que tem tudo sobre as consequências do incumprimento da dívida. Para teres a noção de quanto acabas a pagar com crédito de habitação, neste momento vamos fazer uma simulação. Vou usar um jovem a pedir um empréstimo sozinho na Caixa Geral de Depósitos para uma casa de 250.000 euros com prazo de 40 anos, ou seja, que o banco só empresta 225.000 euros. Com produtos de venda associados, como seguros e etc., e taxa variável, estes foram os resultados. Uma TAEG de 5,2%, uma prestação mensal de 1.010,65 euros e uma MTIC de 526.830,58 euros. Ou seja, a pedir 225.000 euros, acabas a pagar 526.000, bem mais que o dobro. Isto porque, neste momento, a taxa Euribor está mesmo muito alta. Como queremos sempre dar-te o máximo de valor com todos os nossos vídeos, mas também não podemos ter um vídeo de 2 horas, senão ninguém via, temos na descrição uma série de bónus grátis que podes ver, como por exemplo, um e-book com todas as comissões do crédito de habitação, outro e-book a explicar tudo sobre o crédito de habitação jovem, um e-book com todos os documentos que precisas para o crédito de habitação e como os ir buscar, um documento a explicar o que acontece se falhares o pagamento da prestação, um e-book a explicar tudo sobre a FIN, outro a explicar tudo sobre o mapa de responsabilidade do Banco de Portugal e também um e-book de como tirar o nome da lista negra do Banco de Portugal.
Como em quase todos os nossos vídeos, o nosso grande objetivo é dar-te dicas práticas de como podes ser aprovado mais facilmente, no caso dos créditos, e como podes poupar nos mesmos créditos. Como tal, temos 12 dicas para ti. Primeiro, para conseguires ter o crédito aprovado, segue estas 8 dicas. Primeiro, contextualiza o banco e ser claro e transparente, não tendo de esconder qualquer tipo de informação. Segundo, reúne toda a informação e documentação necessária, isto porque acelera o processo e reduz a probabilidade do mesmo ser devolvido por falta de documentação. Para não falhares neste passo, vê o bónus grátis que temos para te ajudar na descrição. Terceiro, tem estabilidade profissional e financeira na tua vida. Isto porque quanto mais estável fores, mais provável é aceitarem o crédito. O melhor também é tentar liquidar outros créditos que possas ter, porque senão vai-te prejudicar muito a taxa de esforço. E como vimos na dica anterior, a tua taxa de esforço deve ser baixa, de preferência abaixo dos 30%. E quanto mais baixa, melhor. E quinta, se tiveres um fiador, é mais provável que sejas aprovado. No entanto, tenha atenção se consegues mesmo pagar a dívida, porque senão é outra pessoa que estás a dificultar bastante com a dívida que tu próprio a tens. Sexto, ter um montante disponível para dar entrada. O mínimo é 10%, mas quanto mais tiveres, maior é a probabilidade de seres aprovado. Sétimo, com 2 titulares é mais fácil seres aprovado, isto porque diminui a taxa de esforço e aumenta a estabilidade financeira. E oitavo, se recorreres ao crédito hipotecário, também é mais fácil seres aprovado porque dás como garantia a casa que estás a comprar, caso falhes o pagamento. Estas 8 dicas eram para conseguires ser aprovado mais facilmente, agora as restantes são mesmo para conseguires poupar mais. Portanto, primeiro, mesmo se o teu banco te oferecer bonificações na taxa do crédito de habitação, caso faças os seguros junto do mesmo, analisa sempre outras propostas, porque podes conseguir ter uma poupança maior através dos seguros do que propriamente da taxa de crédito. Por exemplo, se tens um crédito de habitação com um spread de 1,5%, ao realizar o seguro multirrisco, é-te atribuído uma bonificação de 0,1% no spread. No entanto, geralmente os seguros dos bancos são mais caros e a bonificação não compensa financeiramente. Segundo, créditos com prazos mais longos têm prestações mais baixas, mas são mais caros, ou seja, a MTIC é mais elevada, no final do tempo acabas a pagar mais. Terceiro, procura a bonificação do spread. Em média, quem tem o crédito bonificado paga menos 37 € por mês. Isto pode receber caso faças uma domiciliação do ordenado, o crédito de habitação jovem ou a redação das taxas de juros para clientes ou familiares diretos. E quarto, agora que falamos no crédito de habitação jovem, tenho que explicar o que é. Basicamente é para pessoas com menos de 35 anos e só existe atualmente no Novo Banco e no Active Bank. No caso do Novo Banco é um spread 0,1% mais baixo e no caso do Active Bank tens a isenção de algumas comissões, fica mais ou menos a poupar 720 €. Mas percebeste tudo sobre o crédito de habitação é muito bom. Mas podes na mesma ser como a maior parte dos portugueses, que praticamente dão tiros nos pés com os erros financeiros que cometem. Neste vídeo falamos e analisamos os 7 erros mais comuns dos portugueses quanto ao mundo financeiro. E aposto que cometes pelo menos um destes erros. Clica aqui para saber se cometes ou não.